Existem muitos pronomes que são acrescidos ao texto bíblico por interpretação dos tradutores na hora de verterem uma tradução. E isso é muito complicado, porque ao invés de esclarecer, além de mudar a intenção do escritor ou da personagem ali onde está sendo citada a sua fala em algum livro bíblico, também dificulta a compreensão ou modifica a compreensão do leitor. O que é um pronome? Pronomes são palavras que acompanham os substantivos. Podem substituí-los direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. E quando o tradutor, na hora de fazer a versão, não tendo entendimento, dando a sua própria interpretação, ele vai verter uma tradução distinta daquela original ou da intenção do escritor no momento que relatava ali a sua ideia, a sua revelação, o fato que ele acompanhou, a história de um indivíduo com quem ele conviveu, observou, enfim. Por exemplo, dentro das parábolas, nós encontramos uma série de pronomes que modificam a interpretação do texto e causam conflito no seu entendimento. Isso leva as pessoas a interpretações. Então, uma interpretação de uma interpretação. Os pregadores de hoje, eles têm o hábito de confiarem nas traduções e não procuram saber a origem das mesmas ou como foram escritas a priori nos idiomas anteriores, aqueles aos quais foram feitas aí as primeiras traduções, por exemplo, hebraico, aramaico e grego. Sendo assim, no nosso idioma, não só no nosso idioma como em outros idiomas também, existe um grande problema por conta da interpretação dos tradutores na hora de verterem uma tradução e também dos outros intérpretes, digamos assim, os terceiros intérpretes, que são os que irão pregar para a igreja, os pregadores. Se o pregador não tem o cuidado de saber o que estava escrito antes do intérprete verter uma tradução, fazer uma tradução, ele nunca entenderá o sentido. O texto já vem corrompido, já vem alterado e modificado por conta de pronomes que alteram muitas vezes a direção, o endereço, o sentido, enfim, modificam totalmente a intenção. E são vários os casos onde, por exemplo, pessoas são chamadas de coisas, e no nosso idioma coisas só se referem a objetos inanimados ou situações e não a pessoas, a indivíduos, a seres vivos, digamos assim, e tantos outros. Por exemplo, nós temos aí o problema dentro das parábolas, quando nós lemos a parábola do joio e do trigo, se a pessoa não tem entendimento, se a pessoa não procura saber, conhecer a raiz, ou seja, o texto do qual veio a versão, a interpretação, que seria, digamos assim, uma interpretação de um terceiro, meu amigo, vira uma bagunça. Então, olha só, quando nós pegamos a parábola do trigo e do joio, no versículo de número 24, Cristo diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu, veja bem, seu campo. Seu é um pronome possessivo. Então, este pronome aqui está dizendo que o campo é o reino dos céus. Por quê? O campo é onde o semeador semeou a sua semente. Só que, quando nós vamos ler a explicação, olha só,
Mateus capítulo 13, versículos de número 37 e 38. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele, Jesus. O campo é o mundo. Peraí. Se o campo é o mundo, o campo não é o reino. E agora? E agora? Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. 1 João 5,19. O governo deste mundo pertence ao maligno. Em João capítulo de número 17, versículo de número 16, Jesus diz que nós não somos do mundo como ele não é do mundo. Peraí, então o campo que é o mundo não pode ser o reino. Porque se o campo que é o mundo for o reino, quer dizer então que Cristo está dividindo o governo do reino dos céus com o diabo, que é o príncipe, o governante deste mundo. Vejamos no poder de quem está o governo deste mundo. Lucas 4:5. E o diabo, que é o maligno, enganador, Satanás, enfim, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhes o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Aqui o diabo deixa bem claro que o governo deste mundo está em seu poder. Porque todos os reinos do mundo, então o reino de Cristo não pode ser deste mundo. Porque todos os reinos deste mundo estão no poder do maligno. Logo, o campo que é o mundo não é o reino de Deus. O reino de Deus está no mundo, cujo governo está no poder do diabo. Logo, todos os reinos do mundo estão no governo dele, menos o reino que aqui está de passagem, peregrinando. Não é daqui. Logo, o campo não pode ser de maneira nenhuma o reino. Entenderam isso? Cristo semeou a boa semente, ele colocou no mundo a semente de Deus. A palavra príncipe, ela se refere a alguém que exerce algum tipo de liderança ou governo. Ok? Então, em João capítulo de número 14, no versículo de número 30, Cristo diz: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe, o governante, o que lidera este mundo. E nada tem ele em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Ou seja, vamos sair daqui para que o mundo saiba que Satanás não tem nada a ver comigo. Ele não tem nada em mim. Sendo assim, Cristo não divide reinos com Satanás. Os reinos deste mundo, todos eles pertencem a Satanás, como nós vemos lá em Lucas 4, 5 e 6. Agora, o reino que está aqui, aquele que Cristo semeou aqui na intenção de salvar aqueles que compõem os reinos que estão no poder do maligno, de passagem, são forasteiros e peregrinos. Não pertencem a este mundo. Como o próprio Jesus diz em João capítulo 17, versículo de número 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Entenderam isso? As pessoas têm uma compreensão meio equivocada. Esses pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, enfim, e tantos outros, quando são vertidos pelos intérpretes em suas traduções, causam uma série de transtornos ao se procurar pregar o que a Bíblia revela. Porque nós que pregamos pelo Espírito Santo, pregamos a palavra revelada. Agora, existem, e isso a maioria dos pregadores, que pregam por interpretação. E interpretação cada um tem a sua. Agora imagine, cada um tendo a sua própria interpretação de um texto cuja
tradução fora vertida já por uma interpretação equivocada. Fica uma interpretação de uma interpretação, o que vai gerar um efeito, uma cadeia de erros contínua, nunca acaba, gerando crentes omissos, crentes irresponsáveis, crentes coniventes, crentes conformados com este mundo. Por conta desses acréscimos, né, no caso aí de determinados pronomes aos textos bíblicos, modifica-se os sentidos e acaba-se trazendo o conformismo ou a aceitação da ideia de não haver exclusão de determinadas pessoas da comunhão, do ajuntamento dos justos, da congregação dos santos. E esse pensamento, essa ideia, ela é equivocada. E esse equívoco vem de uma má interpretação desta parábola, né? É lógico que de vários outros textos, mas neste caso de exclusão, referentes a esta parábola. Esses pronomes que foram acrescentados trazem uma outra compreensão do texto. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 24. Leiamos então a parábola, depois a explicação, e eu vou dar para vocês alguns esclarecimentos, ok? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, seu aqui, pronome possessivo, é um acréscimo. É o que semeia boa semente no campo, porque o campo é o mundo, e o mundo é do diabo, beleza? Mas dormindo os homens, veio o inimigo é o diabo, os homens são os obreiros, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, ou seja, o joio ele é identificado quando o trigo cresce. Então, quando uma pessoa que é de Deus está neste mundo e ela começa a alcançar a estatura de Cristo, você consegue perceber quem é do diabo e quem não é do diabo. Até então, não dá para ter essa noção. É pelo comportamento, pela postura do justo que se identifica o injusto. Beleza? Versículo 26. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, ou seja, os anjos, indo ter com ele, disseram-lhe, ou perguntaram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? Mais uma vez, teu campo, teu, também pronome possessivo, acréscimo. Aqui é não semeaste tu no campo a boa semente, porque o campo é o mundo, lembra? O campo é o mundo. E o mundo, o governo dele, está no poder do diabo, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo semeou o reino no mundo para que através do reino de Deus, que está no mundo, ainda que de passagem peregrinando, nesta caminhada possa salvar alguns que se encontram no caminho. Beleza? Não semeaste no campo a boa semente? Por que então tem o joio? Os joios são os infiltrados. São aqueles que do mundo, pelo diabo, se infiltrarão entre os peregrinos, entre o reino forasteiro, o reino peregrino que é o de Cristo. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso, ou seja, o diabo. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Que tiremos, né, do mundo o joio? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, porque às vezes o joio e o trigo são familiares. Inclusive você pode ver que se você pega uma galinha de joio e uma de trigo, elas são semelhantes. Você identifica quem é quem por conta dos frutos. No crescimento, quando dão frutos, você consegue identificar.
Por estarem juntos, por serem familiares, as raízes estão ali juntas. Se o anjo de repente vem e já colhe, ele poderia levar à destruição também daqueles que sentiriam falta da companhia. Aqueles familiares, que no caso são o trigo. Porém, ele lhes disse: não, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a colheita, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, aos anjos: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, haverão duas colheitas. Quando chegar o fim dos tempos, os primeiros a serem colhidos serão o joio para o fogo, e depois o trigo para o celeiro, certo? E tem que se entender bem isso. Jesus Cristo semeou a boa semente, que são os filhos do reino, no campo que é o mundo, no reino do diabo, para que estes que peregrinam aqui como reino de Deus em sua caminhada, em seu crescimento, possam de alguma maneira salvar o trigo que está perdido, compondo o reino do diabo junto com o joio, certo? São trigo enganado. Como assim, irmão, trigo enganado? Tem muita gente boa convivendo entre lavouras que não são de Deus, que são pertencentes ao príncipe deste mundo, que estão lá enganadas. Quando elas ouvem a verdade, são despertadas para a realidade e acabam saindo dali e indo para a lavoura do Senhor, para a igreja dos justos, a congregação dos justos, a igreja dos santos. O joio, o joio não muda a sua natureza, o joio não dá fruto. O joio, ele é um infiltrado entre os peregrinos que são de Deus. Você vê isso acontecendo quando Moisés no deserto guiava o povo de Israel, sempre tinha entre eles algum infiel, alguém corrupto, algum transgressor, mas tinha também aqueles que eram trigo e que se portavam como joio às vezes, como é o caso de Miriam, do seu irmão Arão, por exemplo, que se portaram mal, pela intercessão de Moisés, tiveram outra oportunidade. Diferentemente daquele que nunca muda. Ok? Diferentemente daquele que nunca muda. O joio nunca vai se converter em trigo. Mas a semente de Deus plantada aqui pode revelar outros trigos. Certo? Agora vamos à explicação da parábola. Versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Olha só, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino de Deus. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, o fim do campo. Se o campo fosse o reino, fosse a igreja, não haveria o seu fim. Mas o campo é o mundo. E o mundo é do diabo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou seja, do campo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão, outro erro aqui, do seu reino. Não é do seu reino, é do reino do inimigo. Aqui nós temos dois reinos. Um reino, que é o do inimigo, que hospeda o reino de Deus, que é composto pelos filhos de Deus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão, não do seu reino, colherão do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, ou seja, que transgridem a lei de Deus, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
essa questão de reinos tem que ser bem compreendida, porque às vezes o cara verte a primeira letra ou toda a palavra em caixa alta, em letras maiúsculas, e também serve para dificultar a compreensão do leitor. Por isso que você não pode se levar a isso, você tem que ter uma compreensão do texto. Se você tem um conhecimento amplo, você percebe onde estão as contradições e consegue facilmente identificá-las e corrigi-las na hora da pregação. Mas se o seu conhecimento ele é limitado, ou ele é direcionado a versículos isolados e pregações trazidas por interpretação pessoal e não fundamentadas sobre uma revelação real, você vai falar muita bobagem. Você vai entender tudo diferente de como está escrito. E você tem que saber que o mundo, né, os governos do mundo estão no poder do diabo. E o campo, que é o mundo, vai ser destruído. Ok? E os que causam escândalo estão no mundo. Não podem estar no reino. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Até porque, vou dar alguns pontos de observação para você compreender melhor o porquê que eu estou sendo enfático nessa questão. Em Provérbios 21:16 diz assim, olha, os que andam desviados do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, o que anda desviado do caminho do entendimento é aquele que se desviou da revelação. O que se desvia da revelação são os pecadores. Os pecadores são joio disfarçado de crente. São joios disfarçados de trigo. E você só consegue distinguir entre um e outro pelos frutos. E os anjos não podiam e não podem arrancar os tais antes do juízo, porque o trigo está em crescimento, em aperfeiçoamento, está começando a dar fruto agora. Pode ser que ele não tenha estrutura para conviver longe do joio, porque às vezes o joio é o pai, é o filho, é a mãe, é o irmão, é a esposa, é o amigo. As raízes estão cruzadas. O que os diferencia são os frutos. Por isso que tem que se esperar até a ceifa, porque até a ceifa já amadureceram e na retirada de um, o outro também já vai para a salvação. Então enquanto um vai para o juízo, o outro vai para a salvação. Tranquilamente. Tem um tempo determinado. Já estão preparados, aperfeiçoados. Logo, Provérbios 21:16, o que anda desviado do caminho do entendimento, ou seja, aquele que se desviou da revelação, na congregação dos mortos, na igreja dos pecadores, repousará. Em Salmos, capítulo de número 1, nós temos uma outra revelação que confirma o que eu estou te dizendo agora. Salmos 1:5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Quem são os ímpios? São aqueles que nunca quiseram saber de absolutamente nada do reino de Deus. Beleza? Nem os pecadores. Quem são os pecadores? Os pecadores são aqueles que estavam no caminho do entendimento e se desviaram dele. São o quê? O joio infiltrado. Então os ímpios são o joio que nunca quiseram saber de nada. E os pecadores são o joio que se infiltraram. Até acharam legal a palavra, gostaram dela, mas as provações do mundo revelaram a sua verdadeira natureza. Isso a gente encontra na parábola do semeador, né? Essa explicação. E eu vou trazê-la também para vocês. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, o joio que não quis saber de nada, no dia do juízo ele será condenado, e nem os pecadores, que é o joio infiltrado, aquele que até gosta do evangelho, mas não se firma nele, porque a sua real natureza é joio, na congregação dos justos, na igreja dos santos. Por quê? Por que eles não conseguem permanecer? Por quê? Porque eles são excluídos por aqueles que identificam os seus erros. Simples assim. Agora, se a interpretação da parábola do joio e do trigo se referir a deixar com que o joio continue convivendo tranquilamente entre o trigo, for nesse sentido, então nós estamos
caindo em contradição aí com alguns outros textos bíblicos, por exemplo, Mateus capítulo de número 18, aonde Jesus diz o seguinte, olha, Mateus 18, a partir do versículo de número 15. Se o teu irmão pecar, esse contra ti é acréscimo, você pode ver que ele não tem em todos os textos. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Essa é a primeira abordagem. Segunda, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Essa é a segunda abordagem. Terceira abordagem. E se não escutar, dize-o à igreja. Terceira abordagem. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil, como alguém que não pertence ao reino de Deus, e publicano, como um crente traidor, que eram aqueles contratados por Roma para explorar com impostos os seus patrícios, os outros judeus. Então nós temos aqui a quarta abordagem, que já é a exclusão. Então primeiro tem 3 tentativas. Uma, o indivíduo que viu o outro cometendo o erro, fica só entre eles aí a tentativa de salvá-lo. Não tendo dado jeito, aquele que identificou leva mais 2 testemunhas. Não tendo dado jeito, leva diante da igreja. Não tendo dado jeito, tem que excluir o indivíduo. Ele não pode continuar. Se a parábola do joio traz a permissão do convívio de um pecador com um crente, então nós estamos aí caindo em contradição. Essa parábola ela cai em contradição com o resto dos textos bíblicos. Agora, olha só que interessante. Até o trigo pode se perder, porque aqui neste caso se refere ao trigo. O trigo que não quis se firmar, então ele se perdeu. Vou te provar. Versículo de número 18. Em verdade vos digo que tudo, aqui no caso não é tudo, e sim todo. O que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, aquele que é incluído na igreja aqui na terra é incluído na igreja no céu. Certo? E tudo, na verdade, e todo. O que desligardes na terra do reino será desligado no céu do reino. Olha que coisa. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, em concordância, há a exclusão do indivíduo e o desligamento dele no céu e na terra do reino de Deus. Olha como é grave o negócio. E isso aqui é para o trigo. Imagine para o joio. 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, fazendo o serviço do Senhor por ordem dele, aí estou eu no meio deles, ou seja, eu estou concordando com tudo o que eles fazem, porque eles estão fazendo isso em meu nome. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. O que Cristo quis dizer? Olha, você tem que perdoar o máximo de vezes possível. Você tem que perdoar o indivíduo toda vez que ele pecar e vier arrependido, você tem que perdoar, que é um outro ponto que a pessoa tem que observar também. Você tem que perdoar o arrependido. Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. E escândalos é a causa na parábola do joio e do trigo, que leva os anjos no fim dos tempos a arrancar da terra os indivíduos e jogá-los no fogo. Beleza? E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Ou seja, a conduta de um indivíduo
que acaba levando à queda de um novo convertido que estava se firmando. Versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então o perdão é para o arrependido. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Olha que interessante. Mas também, além do perdão ser por o arrependido, em João, capítulo de número 20, versículo de número 23, Cristo dá a seguinte autoridade aos apóstolos, que são os anjos da igreja, os sacerdotes, João 20, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ou seja, o indivíduo que você perdoar, ele é perdoado. O indivíduo que vocês não perdoarem, não é perdoado. Ou seja, aqueles que você ligar na terra serão ligados. Aqueles que você desligar serão desligados. Simples assim. Até porque, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, 1 Coríntios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo recebeu uma carta onde algumas informações lhe foram passadas de um jovem que estava cometendo adultério com a própria madrasta. E ele diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 5, depois você lê o texto inteiro, vou ler o versículo de número 12 e 13. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Ou seja, a igreja tem que julgar os que estão dentro. Outro erro é que a igreja hoje aprende que nós não devemos julgar. Não. Em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, o não julgamento é aos hipócritas. Os hipócritas não podem julgar. Certo? Os sinceros têm que julgar, porque são aqueles que não têm o argueiro no olho e podem julgar. Só que esse julgamento é para salvação e não para condenação, não para sentença, como muitos fazem aí, Enfim. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Ou seja, não é minha obrigação julgar os que estão fora da igreja. Não julgais vós que são da igreja, os que estão dentro? Então Paulo estava dizendo, eu tenho que julgar os que estão dentro, assim como vocês. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, ou seja, exclua esse indivíduo da comunhão. Só que o resultado dessa exclusão foi bom, porque esse indivíduo depois se arrependeu, a gente vê isso em 2 Coríntios, ele se arrependeu e foi novamente recebido pela igreja e possivelmente salvo. Então, às vezes, até mesmo alguém que é trigo, por conta da sua conduta de joio, será excluído. E no seu arrependimento, ele volta a conseguir ali o seu direito de salvação. Entenderam? Lembrando que mesmo o trigo sendo trigo, ele também pode perder a sua salvação. E outra hora eu falarei sobre isso. Tanto é que, olha, em 1 Coríntios mesmo, capítulo 6, Paulo continua. Ousa algum de vós, tendo algum negócio, alguma situação contra outro, ir a juízo perante os injustos, ou seja, diante dos tribunais dos homens e não perante os santos, o julgamento da igreja? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Futuro. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, ou seja, os acontecimentos dentro da igreja? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, ou seja, situações dentro da igreja? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira de julgamento os que são de menos estima na igreja, ou seja, vocês vão dar o direito de exercer o julgamento àqueles que são de menos estima, ou seja, os que não pertencem à igreja. Os que têm menos estima na igreja são aqueles que não pertencem a ela. São os juízes deste mundo.
Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira, né, que é chamada cadeira de Moisés, da onde vinha o veredito, aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis, perante aqueles que não são crentes? Então esses textos eles deixam bem claro que nós podemos excluir da igreja aqueles que são desordenados, aqueles que não andam de acordo com o que o Evangelho requer. E muitas vezes, neste caso, podem ser até joios. Agora, no caso da parábola do joio, ali se referia a um juízo antecipado que os anjos queriam trazer. Tirar o joio antes da ceifa. Se você tira o joio antes da ceifa, você dá o juízo tanto para um quanto para outro, porque eles ainda estão ligados. A ocasião da ceifa, a salvação, não, por quê? Porque ambos vão ser separados, cada um para o seu lugar. Então não terá chance da corrupção do trigo, da perda do trigo. Entenderam isso? Ali é um juízo de anjos. Agora, os homens têm que excluir do reino durante o tempo em que o reino está peregrinando, está passando por aqui. Tem que excluir aqueles, tanto trigos que não se portam para que pelo temor haja o arrependimento e se posicionem novamente, quanto o joio, que nunca vai mudar, que são os chamados pecadores. Eu não estou dizendo que o trigo não há de pecar, o trigo há de pecar, mas o trigo ele é movido de arrependimento. Quando ele recebe a repreensão, ele muda a sua conduta. Já o joio não. O joio é o cão, é o porco, o joio é a serpente, são as víboras, são os bodes. Eles não mudam a sua natureza. O trigo é ovelha. Ovelha é dócil, ovelha conhece a voz do pastor. Se ela se desgarra, se ela se perde, dá para se recuperar. Já o joio não, o bode não, porque o bode você deu as costas, ele te corneia, ele te chifra, ele te fere. Então, para os tais, nós não podemos dar as coisas santas consagradas aos cães, nem as pérolas, a riqueza da revelação aos porcos, porque porco vai voltar para a lama, o cão vai colocar para dentro novamente o seu vômito, os porcos virão para nos pisar, e os cães? Para nos estraçalhar. É uma criação de inimigos, nós não podemos criar inimigos, os inimigos têm que ser excluídos. Eu espero que você tenha entendido o que eu disse aqui nessa mensagem, porque ela é de extrema importância. Tá? Você tem que entender isso, porque senão você vai ser um cara conivente, você nunca vai pregar exortação, repreensão, você vai temer perder pessoas. Olha só, pregar palavra, pregar o evangelho, na intenção de expulsar as pessoas sem misericórdia, sem compaixão, é uma coisa. Agora, quando você prega a verdade, a palavra, exortando, repreendendo, na intenção de salvar, de adverter, de gerar temor, é outra coisa. Agora, se o indivíduo sai da igreja, quando você pregou uma exortação com amor, na intenção de salvar, é porque ele é safado. É porque ele é picareta, porque ele não é digno. E quem não suporta, geralmente é o joio. O trigo pode até, dependendo do temperamento do trigo, ficar um pouco chateado e tal, mas você conversa, ele entende, ou no convívio ali com o tempo, até mesmo pelo conselho dos outros irmãos, pedindo que ele permaneça, que ele persista, ele acaba compreendendo e muda a sua conduta. Já o joio não. Olha outra conduta de joio aqui, olha. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, ou seja, parecendo o trigo, tendo o comportamento de crente, mas negando a eficácia dela, o efeito que a piedade, que é a prática do evangelho, traz para o indivíduo. Destes, Paulo pede, afasta-te. Então, é para excluir o indivíduo, é para se afastar dele. Romanos, volta comigo, Romanos, capítulo de número 16, 17 e 18. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis, que repareis, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Ou seja, não anda no mesmo caminho que esses caras têm andado. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, que é a pregação da bajulação, enganam o coração dos simples, dos incautos, daqueles que ainda não têm maturidade espiritual. E para estes indivíduos, tem um público. Olha só, 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 4. Paulo pede a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão, aguentarão a sã doutrina. É aquela que vem com correção, exortação, colocando o indivíduo no lugar dele, revelando os erros. Mas tendo comichão nos ouvidos, o desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoarão para si doutores ou mestres conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse público é aquele que anda com aqueles que não têm vivido no Evangelho. Para quem Paulo pede lá em Romanos 16, 18? Para nos desviarmos deles. Que são corruptores. Só que as pessoas não entendem isso. A parábola do trigo e do joio, ela se refere a um juízo que os anjos queriam trazer antecipadamente. Lembrando que quando você lê ali a citação e a explicação, na citação você vai ver que o inimigo só conseguiu semear o joio porque os homens dormiram. Os trabalhadores, os obreiros dormiram. Agora os servos, que são os anjos ceifeiros, vendo aquilo, vendo no crescimento, identificando o joio e o trigo, no caso o joio, quiseram arrancá-los antes do tempo, e isso poderia comprometer, a salvação do trigo que continuaria na terra. Pode ser que o indivíduo se desanimasse, e quando chegasse o dia do juízo, não houvesse mais chance para o trigo se perdesse. Ok? Então, arrancar o joio é só no fim, porque também vai ser arrancado o trigo, só que o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Agora nós que somos os trabalhadores não podemos dormir para não dar ocasião que o inimigo semeie o joio, mas semeando ele o joio, por entendimento, pela palavra, nós conseguimos aí excluir o mesmo. É necessário, porque o convívio pode corromper. Logo, ambos ali juntos, o trigo ganha maturidade e pela palavra o trigo entende que ele tem que se afastar. Por isso que os anjos ali, querendo tirá-los antes do seu crescimento, poderia comprometer também, arrancar junto o trigo e dar ao trigo mesmo o juízo do joio. Por quê? Porque é necessário que pela palavra, por regras como que eu citei para vocês lá em Mateus 18, a partir do versículo 15,
as quatro, né, as quatro abordagens ali que são feitas tentando recuperar o indivíduo. E, enfim, não tendo jeito, o indivíduo tem que ser excluso. É a última ação. Mas ali, o trigo já está acompanhando toda a situação, a palavra, né, vai sendo ministrada, tal. Quando chega na quarta fase, que é a da exclusão, o trigo já está preparado e ele entende. Ele vê que foi justo, porque tentaram fazer de tudo, mas mesmo assim o cara era joio mesmo e não teve jeito para ele. E às vezes pode ser que ele até era um trigo, como no caso de Paulo, que ele pede a exclusão, lá em 1 Coríntios capítulo de número 5, e que depois o indivíduo se arrepende. A gente vê isso lá em 2 Coríntios capítulo de número 3, né? Onde dá testemunho do amor da igreja que recebeu o indivíduo de volta e recuperou. Nós precisamos ter entendimento, porque senão, se a gente se deixa levar pelos erros de tradução, acréscimos, como nesse caso, acréscimos de pronomes aí, que modificam a intenção do texto, o que o texto sugere, o que o texto explica, se nós não temos compreensão, não temos a revelação, não temos entendimento e vivermos de interpretações pessoais e fundamentados sobre traduções corrompidas, vai chegar uma hora que não vão haver mais pregadores da verdade. Terão grupos isolados de pessoas que por sinceridade serão salvas, mas tipo quase que sem oportunidade. Pela misericórdia da misericórdia, e é muito difícil alcançar a misericórdia da misericórdia. Outro dia eu falo sobre isso, né? O porquê que Esaú não conseguiu achar lugar de arrependimento. Porque o lugar do arrependimento está no coração de Deus. Esse é o lugar de arrependimento. É a reversão de sentença. E para alcançar a reversão de sentença é muito complicado. Mas outra hora eu vou falar disso com vocês. O que eu quero que vocês entendam é que certos pronomes, certas palavras que são acrescidas pelos intérpretes em suas versões, trazem traduções corruptas que levam pessoas vaidosas, que não são instruídas corretamente, a acharem que são pregadoras e saírem por aí pregando uma misericórdia que vai além da misericórdia já estabelecida. Você não pode querer ser mais justo, mais santo, mais amoroso, mais misericordioso do que Deus. Existem regras, e essas regras se confrontam quando não há uma interpretação correta dos textos e parece que tudo cai em contradição. E essas contradições elas têm que ser resolvidas, porque existe uma só linha de raciocínio, é a chamada revelação. Mas quando os indivíduos, por uma tradução corrompida, ainda trazem a interpretação pessoal, movidos por sua vaidade de que são pregadores, mas sem a menor capacidade, acabam promovendo um evangelho facilitador, tirando do indivíduo toda a preocupação e responsabilidade com a sua vida. Não existe salvação para quem não é santo. Não existe salvação para quem não alcançar a perfeição. Não existe salvação para quem não alcançar a estatura de Cristo. Eu tenho outras mensagens sobre isso e você pode encontrá-las no meu canal, TV em Verdade Vos Digo, e você vai entender a fundo o porquê que eu sou enfático nessa questão de santidade. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz e espero que você tenha compreendido. Deus te abençoe.